Olá, amigos do jornal Diário de Rio Mafra. No próximo dia 25 de julho é celebrado o Dia do Colono. Por isso, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o secretário de Agricultura e Interior de Mafra, Thiago Fux. Antes de tudo, eu já gostaria de agradecer, tua presença, tua visita aqui no nosso estúdio hoje. Claro, um abraço a todos que nos acompanham. Agradecemos imensamente um espaço importante para a gente debater um tema importantíssimo dentro do nosso município e também fazendo alusão ao nosso Dia do Colono, dia 25. Perfeito. Bom, Thiago, a agricultura, ela tá no cerne, do nosso município, de muitas famílias, aqui da nossa região. Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho como que você avalia, essa contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeitamente. A Secretaria da Agricultura, ela é uma pasta importante dentro do nosso município. E isso se deve à relevância econômica que a atividade agrícola e pecuária tem no nosso município. E isso traz uma grande responsabilidade, porque quando a gente pega uma identidade agrícola, a gente sabe que tem vários setores dentro desse setor maior, que é a agricultura e pecuária, que nós temos que voltar os nossos olhos como identidade. Então, dentro do nosso município, nós temos várias contribuições econômicas no sentido da cadeia leiteira, da produção do tabaco, da erva mate, da pecuária e também lembrando da nossa Secretaria da Agricultura, que trabalha muito bem a agricultura familiar. Sabemos que nós temos a característica regional de pequenas propriedades. E essas pequenas propriedades têm famílias que tiram um sustento dentro das suas propriedades, produzindo diversas culturas, seja de origem vegetal, seja de origem animal. E essa é a grande contribuição. Nós temos muitas pessoas envolvidas no setor. E qual é esse papel da Secretaria pensando nesse relacionamento mesmo com os agricultores e também a Prefeitura? Perfeitamente. A nossa Secretaria, ela é feita de formas de conjunto de instituições. Não é só ela que consegue atingir o público, não é só ela que consegue resolver grandes problemas, mas é ela que ajuda nesse diálogo em demais instituições, também públicas e privadas, dentro do nosso município, que traz as demandas dos nossos produtores para, de alguma forma, amenizar os problemas que possam ser enfrentados pelo setor. E aqui eu cito, nós temos grandes parcerias com a IPAGRE, que é uma instituição a nível de estado importantíssima, SIDASC, também a nível de estado, que tem uma atuação muito forte dentro da sanidade animal, como médico veterinário, e hoje secretário da Agricultura, a gente sabe a importância que tem da questão da sanidade animal. Mas também outras instituições como associações de produtores, de diversos segmentos, a associação comercial. Então, como diz o nosso prefeito Carlos, ele sempre cita, que as situações elas precisam ser feitas e as soluções precisam ser feitas de várias mãos. E é isso que a Secretaria traz. Ela traz um diálogo, com todas essas instituições. Mas claro que nós temos alguns programas dentro da nossa secretaria que a gente atende ao público, que é o nosso produtor rural. Então, um dos programas que a gente é bem forte é o programa Porteira Dentro. Então, é um programa que a gente fornece cascalho para as propriedades rurais, para dentro das propriedades rurais os produtores estarem melhorando os seus acessos, durante a safra. A gente sabe o quanto é importante, dependendo da atividade a gente sabe o quanto é importante o cascalho, algumas possibilidades de hora-máquina também, subsidiado pelo município de alguma forma. Então há alguns programas de sanidade equina também. A gente sabe que o nosso município tem o rodeio também como uma atividade bastante presente. Então nós temos a sanidade equina, que se trata de exames laboratoriais, através da coleta de sangue desses animais para eles estarem participando dessas atividades como o rodeio. Temos o serviço de inspeção municipal, que trabalha com as agroindústrias, que trabalham com o produto de origem animal, que isso tem se fortalecido cada vez mais no nosso município. Então nós temos várias formas de estar auxiliando o nosso produtor rural e pessoas que estejam ligadas por esse meio
para fazer um melhor desenvolvimento econômico, social, ambiental do nosso município. Com certeza, eu acho que a gente poderia, foge um pouco, ou um pouco em mais extensão, né, da Secretaria da Agricultura, o projeto em que inclui a agricultura familiar dentro das merendas das escolas também do município. Perfeitamente, né? Nós temos uma organização já de produtores dentro do município, onde eles se organizaram em forma de associação, né? Isso demonstra a nossa outra identidade bastante forte, que é o cooperativismo, né? Então nossos produtores hoje, eles têm a possibilidade de estar fornecendo esses produtos para a nossa merenda escolar, onde a gente atinge uma boa porcentagem desse alimentos vindo da agricultura familiar, que já tem um teto colocado pelo governo federal, né, que é de 30%, e nós já atingimos 99% dos produtos não industrializados sendo fornecidos pelos nossos produtores mafrenses. Perfeito. Bom, vocês que têm esse contato mais próximo, né, com os produtores, com as famílias, o que vocês percebem, né, tanto nas mudanças tecnológicas, do nosso comportamento no mundo, enfim, em relação às dificuldades, né, enfrentadas no campo? As dificuldades, principalmente relacionado ao custo de produção, que tem uma grande influência da economia mundial, né? A gente sabe que os insumos da agricultura e pecuária, eles têm uma correlação com as relações internacionais, então isso é um grande desafio que o produtor enfrenta ano após ano, né? E isso às vezes possa dificultar, né, o encaminhamento com mais sucesso em algum setor, alguma cadeia produtiva, né? A gente sabe que tem alguma influência às vezes pela questão econômica em algum setor bastante específico dentro da agricultura, como os insumos, né? A gente sabe que agrotóxicos, venenos que são necessários à utilização na agricultura sofrem grande influência e aumentando muito o custo da produção. Mas também um tema que a Secretaria sempre traz e levanta é a sucessão familiar. Eu imagino que possa ser um dos grandes que a gente precisa conciliar com muito diálogo essa sucessão familiar no nosso perímetro rural. As propriedades, as pessoas que estão hoje à frente da propriedade, elas precisam pensar em sempre deixar um sucessor, né, para ter a continuidade produtiva naquela região, né, naquela comunidade, porque sabemos que hoje o jovem, devido às tecnologias, inovações, ele se atrai muito fácil para o perímetro urbano. Mas sabemos que a mesma tecnologia, a mesma inovação, ela pode estar presente no campo. E esse jovem será essencial nas propriedades do nosso município. Será essencial esse jovem permanecer e estar aplicando as inovações e tecnologias. A gente sabe que isso precisa acompanhar também, né? Então, faço aqui uma menção aos jovens hoje, né, que estão junto com seus pais ou com seus familiares à frente da propriedade, que permaneçam, que realmente se sintam incentivados a manter essa atividade tão importante dentro do nosso município. Com certeza, e eu posso ir até um pouco além de fazer esse incentivo, né, para os filhos desses produtores, os netos, também fazer esse planejamento, né, pensar realmente, deixar isso estruturado, né? Perfeitamente. O nosso grande ponto também da Secretaria é nós dizermos aos nossos produtores: encare as suas propriedades como verdadeiras empresas, né? Hoje a gente sabe que o planejamento, o cuidado econômico, né? Isso é importantíssimo, você ter esse domínio, né? O que você gasta, o que você fatura, o que você tem que planejar de investimento futuro, né? Então isso é realmente imprescindível hoje nas propriedades rurais. A gente sabe que essa parte econômica bem estruturada, com certeza terá um bom sucesso, independente da atividade agrícola e pecuária que ele tiver. Perfeito. Bom, Thiago, e como que a Secretaria ela concilia, né, tanto esse desenvolvimento que a gente está falando na agricultura com o meio ambiente, tanto preservação quanto mudanças climáticas, né, que vem acontecendo? Claro. Eu sou, além de médico veterinário, também sou mestre em desenvolvimento regional. Então a gente acaba levando um
pouco essa discussão do desenvolvimento, né? E sou doutorando, inclusive, em desenvolvimento regional pela nossa Universidade do Contestado. E isso é importante porque hoje todas as áreas dependem de discutir desenvolvimento regional. Sim. E quando a gente envolve o tema desenvolvimento regional, não tem como deixar de lado a questão ambiental. A gente sabe que a biodiversidade é importante, a gente sabe que a saúde única é importante. O que é a saúde única? Saúde humana, animal e ambiental. Elas precisam estar equilibradas. E nesse quesito nós temos uma grande característica que são pequenas propriedades. O que nós podemos abordar aqui na questão da sustentabilidade ambiental? É a produtividade, ela ser eficiente em pouco espaço. Então eu acredito que pouca terra a gente consegue ser produtivo sim, sem invadir, sem talvez degradar o território um pouco mais. Claro que isso depende também de inovação, de tecnologia, de acesso ao conhecimento. E isso eu faço também novamente uma menção à IPAGRE. A IPAGRE tem um bom trabalho com a extensão rural, né, que é chegar esse conhecimento aos nossos produtores. Sim. A Secretaria da Agricultura sempre acompanhando também. Então eu imagino que seja a gente otimizar o espaço que nós temos e seja com as diversas tecnologias e inovações, uma correção de solo, né, um equipamento que possa melhorar a produtividade, com certeza esse é um dos caminhos, sem utilizar mais do que nós já estamos. Perfeito. Bom, Thiago, pensando, né, nesse macro ou até futuro, assim, quais perspectivas, né, você entende e analisa da agricultura para o nosso município para os próximos anos? As nossas expectativas são excelentes, né? Visto que nós somos muito fortes na agricultura familiar, nós focamos muito na diversidade das produções dentro das propriedades rurais. A gente acredita que a diversidade, ela absorve de certa forma a questão econômica, porque os produtos agrícolas, pecuários, eles são sazonais, né? Então a diversidade bem planejada, o produtor consegue ter uma estabilidade durante o ano todo, porque em determinado momento vai ter uma produtividade, né, mais acentuada de determinado produto, outro momento do ano vai ter outros produtos e assim ele vai conseguindo ter uma sustentabilidade melhor. Então as expectativas, visto que nós somos agricultura familiar, pequenas produções, realmente é a diversidade das produções na mesma área. Perfeito. Bom, Thiago, eu gostaria de agradecer novamente a tua presença aqui para a gente conversar um pouquinho e deixar aberto para alguma última consideração, falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Secretaria, algum projeto. Muito bem, eu que agradeço novamente aqui o espaço cedido à nossa Secretaria. Deixo aqui as portas abertas da nossa Secretaria como poder público para vincular algumas demandas que os produtores em especial tenham, né, que a gente possa conciliar, se assim a gente conseguir resolver os problemas, senão a gente consegue também fazer pontes, né, entre essas tantas instituições que a gente citou aqui, né, porque às vezes isso é necessário o diálogo, né, abrir as portas realmente, porque nós precisamos receber as demandas e da melhor forma orientá-las, né. Então realmente eu deixo um abraço aqui como secretário da Agricultura Interior a todos os nossos munícipes. Sabemos o quanto a agricultura também influencia no perímetro urbano, né, sobre o nosso comércio. A gente sabe que se a agricultura for bem economicamente, a gente sabe que os demais setores também acompanham, né, então há uma grande conjuntura do desenvolvimento econômico no nosso município por conta da agricultura, com certeza. Então um abraço a todos e muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa entrevista. Mais notícias você acompanha em Jornal Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.